Você tá aí se preocupando se vai chover amanhã, enquanto o universo inteiro tá fugindo de você. Literalmente. As galáxias estão se afastando, como convidados de uma festa que perceberam que você é o tipo de pessoa que fala topzera, com seriedade. E o mais bizarro, quanto mais longe elas estão, mais rápido elas fogem. É como se o cosmos estivesse num Uber infinito, sem ponto de chegada nem intenção de voltar. Isso não é opinião, é ciência. Foi em 1929 que o Sr. Edwin Hubble, não o telescópio, a pessoa, olhou para o céu e percebeu que as galáxias estavam dando no pé. E não devagar. Não como você saindo de fininho da reunião do Zoom. Elas estavam correndo, em todas as direções. Sempre. Como se o universo tivesse vergonha do próprio passado. Esse fenômeno ganhou o nome elegante de expansão do universo. Mas, vamos ser honestos, expansão é uma palavra bonita para um comportamento de quem não quer papo. É o equivalente cósmico de deixar suas mensagens no vácuo. Você liga e ele responde com silêncio estelar e uma taxa de afastamento proporcional à sua carência. Tudo isso acontece por causa de uma coisa chamada desvio para o vermelho. Basicamente, a luz das galáxias que se afastam muda de frequência, indo para o vermelho, tipo o sinal da sua conta bancária. Alerta constante. E o mais interessante, ou deprimente, dependendo do seu estado emocional, é que isso significa que em algum momento no passado, tudo estava junto. Tipo uma grande ceia de Natal cósmica, onde todos os elementos estavam grudados num ponto só. Compactados, como o histórico de busca que você nunca quer que alguém veja. A partir daí, nasceu a ideia do Big Bang, que sim, soa como o nome de uma série que ficou ruim depois da 3ª temporada, mas na real é a teoria mais aceita para explicar como tudo começou. Uma explosão? Nem tanto. Não teve barulho, não teve luz. Só expansão brutal, rápida, descontrolada. Tipo aquele momento em que você percebe que o boleto venceu ontem e o universo não aceita Pix. Mas aqui vai o detalhe incômodo. Essa expansão não tá parando. Não tá diminuindo. Tá acelerando. É como se o universo tivesse engatado 5ª marcha e jogado a chave pela janela. E você, pequeno ser de carbono, tá aqui tentando decidir se come pizza ou salada. O ponto todo é: a nossa galáxia tá se afastando das outras, como se soubesse que algo está por vir. Como se tivesse lido o roteiro antes. E ninguém sabe o que vem depois. Só sabemos que tudo está se afastando e que um dia, em algum futuro incompreensivelmente distante, nem mesmo a luz das outras galáxias vai chegar até nós. Vai ser só escuridão. Silêncio. Um bairro cósmico onde todas as casas estão vazias e o carteiro desistiu de entregar qualquer coisa. E aí você me pergunta: isso muda alguma coisa na sua vida? Não. Mas deveria, porque enquanto você posta stories do pôr do sol, o próprio céu está em fuga e não está olhando para trás. No centro da sua galáxia, e sim, você tem uma galáxia, parabéns, só não é exclusiva. Existe uma criatura invisível, monstruosa e permanentemente faminta. Não é seu ex, é um buraco negro. Um objeto tão absurdamente denso que nem a luz escapa, nem a dignidade escapa. É tipo uma roleta russa gravitacional. Você chega perto e pronto, sumiu, puxado
comprimido, esticado, como sua paciência no trânsito, só que com mais consequências físicas. Sagittarius I, o nome do buraco negro central da Via Láctea, parece nome de boy band, esquecida dos anos 90. Mas é só a coisa mais poderosa e discreta, orbitando em silêncio, enquanto todos fingem que tá tudo bem. E essa belezinha tem cerca de 4 milhões de vezes a massa do Sol. 4 milhões! Mas tá ali, quieto, no coração da galáxia, como aquele tio estranho que nunca fala nada nas festas, mas todo mundo respeita porque sabe que se ele levantar, algo vai pegar fogo. E sabe o que é mais engraçado? Por décadas, a ciência nem sabia que isso era real. Einstein mesmo previu a existência teórica, mas detestava a ideia, porque até para ele parecia ficção demais. Imagine um ponto com gravidade infinita, uma singularidade. Que nome bonito para uma coisa que nem a física consegue entender. É como chamar um colapso emocional de fase introspectiva. Mas os buracos negros não só existem, como crescem. Eles comem estrelas, planetas, matéria, energia, informação. Se tiver alma, talvez também. Eles se alimentam, expandem e fundem-se com outros. E sabe o que acontece quando 2 buracos negros colidem? Um abraço cósmico tão violento que distorce o próprio espaço-tempo e gera ondas gravitacionais que atravessam o universo. Sim, o universo treme de verdade, como se tivesse ouvido um remix ruim do próprio nascimento. Em 2019, o Event Horizon Telescope conseguiu pela primeira vez ver a sombra de um buraco negro, não a criatura em si, porque lembre-se, nem a luz escapa, mas a silhueta, o contorno da destruição. Uma foto turva, pixelada, parecendo um donut de luto. E mesmo assim, foi um dos maiores marcos da astronomia moderna, porque ver a ausência de algo tão poderoso é como encontrar o sumiço. É poético e completamente aterrorizante. A coisa que você precisa entender aqui é: buracos negros não são exceções. São regra. Estão por todo lado. Pequenos, médios, supermassivos. Uma espécie de limpeza cósmica. Eles não perguntam, não negociam, apenas consomem. E, diferente da sua operadora de celular, eles não te avisam quando vão te engolir. Alguns cientistas até cogitam que o universo tenha começado com algo parecido com um buraco negro e que, no fim das contas, tudo o que conhecemos pode estar destinado a virar parte de um só, como se a existência fosse um grande redemoinho de ansiedade gravitacional, puxando tudo de volta para o nada. E aqui está o detalhe que ninguém gosta de pensar. Buracos negros deformam o tempo. Sim, o tempo. Isso significa que perto deles, o tempo passa mais devagar. Para quem está de fora, alguém que cai num buraco negro parece congelar na borda, eternamente preso no instante do colapso. Agora imagine isso como metáfora da sua vida profissional. Parabéns, você entendeu relatividade emocional. Você pode achar tudo isso fascinante. E é, mas também é um lembrete brutal. Nada está a salvo. Nem estrelas, nem sistemas solares, nem galáxias. E com certeza, não você. A existência no fim parece um jogo de equilíbrio entre escapar e ser puxado para a destruição. A luz corre, a matéria foge, e os buracos negros esperam.
silenciosos, fatais, eternos. E aí, ainda acha que o maior vácuo da sua vida foi aquela pessoa que visualizou e não respondeu? O universo trabalha com um tipo de vácuo que rasga o tecido da realidade, meu querido. Tá num outro nível. Agora vamos conversar sobre aquela coisa que ninguém vê, ninguém entende e mesmo assim tá por trás de absolutamente tudo. E não é sua ansiedade. É a tal da energia escura. Nome bonito, né? Parece personagem de anime gótico ou marca de perfume que vem com crise existencial embutida. Mas não se engane. Essa coisinha invisível representa quase 70% de todo o universo. 70%. É tipo se o seu salário desaparecesse todo mês para algo que você nem sabe o peixeu. Que é? Ah não, pera! Isso já acontece. A energia escura é o nome que demos para esse empurrão misterioso que faz o universo não só expandir, mas acelerar na expansão. Tipo, se você jogasse uma pedra no espaço e ela, ao invés de desacelerar, começasse a ir cada vez mais rápido, como se tivesse tomado 3 energéticos e lido um horóscopo motivacional. Isso, em termos científicos, é o equivalente a dizer: tem alguma coisa muito errada aqui. Mas vamos fingir que entendemos. A primeira vez que perceberam essa anomalia foi nos anos 90. Alguns astrônomos estavam estudando supernovas que são basicamente o grito final das estrelas antes de virar pó. Só que ao medir a luz dessas explosões distantes, descobriram que as galáxias não estavam desacelerando, como qualquer coisa sensata faria. Estavam acelerando, como se alguém tivesse pisado no acelerador do universo e quebrado o freio. Plot twist: ninguém sabe quem, o que ou porquê. E é aí que entra a tal da energia escura. A desculpa mais cara da ciência moderna. Porque no fundo, ninguém faz ideia do que ela é. Pode ser uma propriedade do vácuo, uma nova forma de energia ou o universo inteiro tentando fugir de alguma coisa que ele mesmo criou. Seria cômico se não fosse cosmicamente deprimente. Einstein, aquele senhor simpático com cabelo de tomada e frases que sua tia posta no Facebook, chegou a inserir um fator chamado constante cosmológica nas suas equações para manter o universo estático. Depois ele se arrependeu e chamou isso de seu maior erro. Tadinho! Mal sabia ele que esse erro podia, na verdade, ser uma previsão precoce da energia escura, uma espécie de spoiler acidental do fim do universo, mas com a mesma vibe de quem tenta fechar uma planilha e apaga o sistema inteiro. Tem teorias para todo lado. Tem gente que acha que a energia escura é uma manifestação da geometria do espaço. Outros dizem que pode ser uma nova partícula exótica. Alguns teóricos mais ousados sugerem que ela é uma consequência da interação entre dimensões superiores que a gente não consegue perceber. Tipo a vida emocional de um gato. Mas o que realmente te incomoda é que isso existe. Tá aqui, agindo, desenhando o destino de tudo, sem ser detectável, sem emitir luz, sem responder ao seu e-mail. Ela não te ama. Ela nem sabe que você existe, mas ainda assim, comanda sua realidade como um gerente que nunca aparece na empresa e ainda assim leva o bônus. Agora respira fundo e segura esse pensamento. Se a energia escura continuar fazendo
seu trabalho de aceleração, chegará um ponto em que a expansão do universo vai ultrapassar a própria capacidade da matéria de se manter unida. Sim, estamos falando do famigerado Big Rip, o momento em que galáxias, estrelas, planetas, átomos e até mesmo o tecido do espaço-tempo serão despedaçados. É como se tudo fosse puxado ao máximo, até arrebentar. Literalmente, um final digno de um show pirotécnico com orçamento depressivo. Então, se você achava que a morte térmica do universo era um fim triste e silencioso, o Big Rip é tipo aquele parente bêbado que derruba a árvore de Natal, grita com o cachorro e ainda vai embora sem pagar o Uber. O que nos sobra? A consciência desconfortável de que vivemos num universo governado majoritariamente por algo que ninguém entende, ninguém vê e que pode estar programado para desmontar tudo quando menos esperarmos. Aí você olha para o céu e pensa: que coisa linda! E é mesmo, porque o universo é igual a certas pessoas, bonito por fora, mas com um interior que provavelmente vai destruir tudo e fingir que foi acidente. Você já olhou para o céu e pensou: será que tem alguém lá fora? Pois é, o universo tem mais estrelas do que grãos de areia em todas as praias da Terra. E ainda assim, silêncio absoluto. Nenhum alienígena, nenhuma nave, nenhuma ligação perdida intergaláctica. Só o som do vazio gritando no seu ouvido e você fingindo que não ouviu para não surtar. Bem-vindo ao paradoxo de Fermi, ou como gosto de chamar, o ué cósmico, porque, de acordo com as contas, e acredite, elas são boas, a vida deveria estar em toda parte. A equação de Drake, por exemplo, joga na sua cara a chance matemática de existirem milhares, talvez milhões de civilizações avançadas só na nossa galáxia. Só que, cadê? Porque até agora, nem um cartão postal, nem uma invasão decente, nem um crop circle com ortografia minimamente decente. O físico Enrico Fermi, que era desses gênios que enxergam o óbvio com uma pitada, de desespero fez a pergunta mais simples e mais irritante: onde está todo mundo? Porque se eles existem, e estatisticamente deveriam, por que a gente não vê ninguém? Nem sinal, nem ruído, nem uma nave velha passando batido. Só a nossa querida humanidade, aqui, jogada no meio do nada, cantando sozinha no karaokê cósmico. Agora, as explicações são variadas, nenhuma boa. Algumas são só ofensivas mesmo. A mais clássica é o tal do grande filtro. Uma ideia adorável que diz que alguma coisa impede que a vida chegue ao nível interestelar. Um obstáculo cósmico. Um paredão que toda civilização bate antes de conseguir mandar uma mensagem dizendo: oi, a gente existe. Pode ser uma guerra nuclear, uma pandemia planetária, ou simplesmente a própria burrice acumulada, que transforma cada avanço em um jeito mais sofisticado de se autodestruir. E se você acha isso improvável, lembra que a humanidade inventou o Wi-Fi antes de garantir água potável para todo mundo. Agora, segura essa! Se o grande filtro estiver atrás de nós, tipo um obstáculo que já superamos, isso significa que somos raros, especiais, um milagre evolutivo que escapou do abate cósmico. Mas, se o grande filtro estiver na nossa frente, então, amigo, se prepara, porque estamos indo direto para parede a 200 km/h,
e sorrindo como idiotas. Tem também quem diga que os alienígenas já vieram, viram a bagunça e foram embora. Não quiseram se envolver. Nos colocaram numa espécie de zona de quarentena galáctica, tipo um aquário de peixes idiotas que ficam batendo no vidro. Ou pior, que eles estão aqui, escondidos, observando, quietos, esperando algo. Não sei o quê, mas com certeza não é um TikTok dançando no meio de uma cratera. Outros sugerem que civilizações avançadas não usam sinais como os nossos, que elas se comunicam com tecnologias tão sofisticadas que nossos sensores nem arranham a superfície, tipo tentar ouvir um podcast do futuro com um radinho de pilha. Nesse caso, a ausência de sinal seria só mais uma prova da nossa total irrelevância tecnológica. Uma espécie de grilo mudo num universo cheio de orquestras. E ainda tem uma teoria mais sombria, que todas as civilizações, ao alcançarem certo nível de desenvolvimento, inevitavelmente se destroem, porque não sabem lidar com o próprio poder, porque o ego cresce mais rápido que a empatia, porque o apocalipse é uma skill desbloqueável em qualquer sociedade com tempo e Wi-Fi o suficiente. Em resumo, o silêncio pode ser o som do fracasso universal. Todo mundo teve a chance. Todo mundo explodiu. Mas não se preocupe. A NASA ainda está mandando mensagens para o espaço com discos dourados e músicas dos Beatles, como quem joga uma garrafa no oceano, esperando que um deus alienígena leia, chore e venha nos salvar. Spoiler, não vai. A gente só tá gritando no escuro. E o escuro não responde. E é aqui que a coisa aperta o peito. E se estivermos sozinhos? De verdade? Não sozinhos tipo, não tem ninguém na sala. Sozinhos tipo, não tem ninguém no bairro, nem na cidade, nem no continente, nem no planeta, nem no universo inteiro. Só a gente, tentando entender o cosmos com pedaços de metal e esperança. Enquanto tudo à nossa volta continua girando em silêncio, como se dissesse, vocês não vão aguentar o que vem depois. Então, da próxima vez que você olhar para o céu e achar bonito, lembra, o silêncio também é resposta. E o universo tá cheio de respostas que a gente talvez não devesse ouvir. E agora que você já sabe que o universo tá fugindo, engolindo a si mesmo, sendo empurrado por forças invisíveis e completamente sozinho na balada cósmica, chegou o momento de encarar o grande finale. O fim. Sim, o verdadeiro fim. Não o fim dramático de filme ruim, nem o fim do mundo de profeta no YouTube. Estamos falando do fim do próprio tempo. O ponto onde nem o tédio sobrevive. Prepare-se para a morte térmica do universo. Ou como os físicos gostam de chamar, a hora em que tudo desliga e o universo dá Alt-Maj F4. O conceito é simples, e por isso mesmo é aterrorizante. Tudo está caminhando para um estado de equilíbrio. Parece bonito, né? Equilíbrio, harmonia, paz. Só que não. Aqui, equilíbrio significa que tudo vai atingir uma temperatura constante e absurdamente baixa. Quase zero absoluto. E nada mais vai acontecer. Sem calor, sem movimento, sem mudança. O universo se torna um cemitério de partículas congeladas em um abraço eterno com o vazio. Um spa intergaláctico sem alma, sem trilha sonora e sem toalhas limpas. Isso é o que acontece quando a entropia vence. E spoiler, ela sempre vence. Entropia
É a tendência natural das coisas em se desorganizarem. Você vê isso todo dia. Seu quarto, sua vida emocional, o trânsito de segunda-feira. Agora imagine isso aplicado ao universo inteiro. A energia vai se dissipando lentamente, cada estrela queimando sua última gota de combustível, cada galáxia se afastando até não enxergar mais nenhuma outra, cada fóton solitário, vagando por bilhões de anos até se tornar inútil. Uma sopa morna de nada. Primeiro, as estrelas morrem. Depois, os planetas congelam. Os buracos negros, mesmo eles, evaporam aos poucos por radiação Hawking. Isso mesmo, até os vilões cósmicos têm prazo de validade. E o que sobra? Um mar escuro com átomos dispersos, frios e sem função. Nenhum evento, nenhum som, nenhuma testemunha. Só o espaço vazio e o tempo parado. Agora respira fundo e pensa comigo. Se tudo está indo nessa direção inevitável, por que fazemos qualquer coisa? Por que alguém escreve um livro? Por que você lava a louça? Por que eu estou aqui, narrando isso como se fosse um episódio da sessão da tarde, estrelando a morte do cosmos? Porque mesmo sabendo que tudo vai acabar, a gente continua. Que escolha a gente tem? E é aí que o desconforto se instala de vez. O universo não acaba. Num grito, num clarão, nem numa explosão gloriosa. Ele termina desinteressado. Como um jantar que ninguém foi. Sem aplausos, sem créditos finais. Só o som da existência desvanecendo em silêncio, como se nunca tivesse acontecido. Alguns modelos sugerem que esse fim ainda está trilhões e trilhões de anos no futuro. Ufa, né? Você pode continuar assistindo seus vídeos de gatinhos por mais algumas eras cósmicas. Mas o destino já está escrito. E não em pedra, em gelo. Um frio cósmico tão absoluto que nem os sonhos escapam. Um universo onde nada mais pode ser feito. Porque tudo o que poderia ter acontecido já aconteceu. E fracassou. Você pode até tentar achar consolo nisso. Afinal, se tudo acaba, então nada importa. Ou talvez importe mais, justamente porque é efêmero. A flor que desabrocha antes de congelar no vácuo. A piada contada antes do último suspiro do tempo. O vídeo de 35 minutos com imagens em loop e uma voz cínica te explicando por que você devia estar gritando, mas só consegue dar risada. No fim, o universo vai se apagar e ninguém vai perceber. E tudo o que fizemos, todas as guerras, as músicas, os memes, os algoritmos de recomendação, vai virar poeira congelada no canto de um espaço sem memória. E você ainda se pergunta por que sente esse vazio quando termina uma série. Mas tudo bem, porque agora que você sabe disso, tem duas opções: surtar ou assistir o próximo vídeo. Adivinha qual é a mais saudável? Isso mesmo, clica aí. Vai. O universo pode até estar morrendo, mas pelo menos aqui, o próximo absurdo já está pronto. Para começar. Se você chegou até aqui, parabéns. Acabou de encarar a morte do universo sem nem levantar da cadeira. Poucos têm esse nível de comprometimento com o abismo. Agora, se por algum motivo obscuro você gostou de saber que tudo caminha para o silêncio eterno, talvez valha a pena deixar um rastro, um comentário, um gesto mínimo antes de sermos todos engolidos pela entropia.
Vai que o algoritmo entende e decide prolongar sua estadia nesse labirinto digital por mais uns vídeos. Mas, enfim, faça o que quiser. Afinal, nada importa. Mas vai que importa.